Queridos e amados irmãos, vamos abrir a Bíblia em 2 Crônica, capítulo 7. 2 Crônica, capítulo 7. Vamos ler aqui 2 versículos para a glória de Deus. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus apareceu a Salomão pela segunda vez e lhe fez promessa. Deus fez promessa na nossa vida? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente efetuou. Amém? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Meus amados, eu estava aqui pensando, enquanto os irmãos estavam louvando a Deus, pensando que nós somos um povo tão privilegiado. Muitas vezes nós não se damos conta de que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. E o dia a dia, o corre-corre, muitas vezes nós deixamos isso do lado. E é o que é mais importante na nossa vida. É nós termos uma vida consagrada a Deus. É nós reservarmos momento de oração diante do Senhor. Não tem coisa melhor. Nós temos o privilégio de dobrar o nosso joelho e falar diretamente com o Criador. Não tem privilégio maior do que nós colocarmos os nossos joelhos no chão e se humilharmos e falarmos diretamente com Deus. Ultimamente eu tenho olhado muito no YouTube para o espaço e tenho ficado maravilhado com tantas coisas que eu vejo. E é impossível nós não acreditarmos que existe um Criador, que existe um Deus soberano que tem domínio sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para a história da igreja, do Antigo Testamento, nós vemos homens comuns que tiveram um privilégio tremendo de andar com Deus, como Enoque andou com Deus e Deus tomou para ele, como Moisés, né, que andou com Deus, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, pessoas que descobriram essa alegria, esse privilégio que poucos na terra têm, porque muitos não valorizam isso e não sabem o que Deus tem preparado para nós. O crescimento espiritual nós só vamos conseguir através da oração, através do relacionamento com Deus. E parece impossível nós termos um relacionamento com Deus, porque nós olhamos para todos os lados e não vemos Deus fisicamente. E a Bíblia diz que Ele é Espírito. Mas quando nós buscamos com sinceridade de coração, com um coração humilde, nós podemos sentir Deus falando conosco através de muitas situações. Quando nós olhamos ali para a história de Abraão, que coisa linda! Abraão já velhinho, com 99 anos, um senhor, um pastor, que Deus o chamou, falou com ele. E Abraão então ele foi criando uma intimidade com Deus. Quando nós criamos uma intimidade com Deus,
as batalhas que nós travamos, ela é maior. Porque o inimigo não está procurado com pessoas que não oram, pessoas que não buscam a presença de Deus, pessoa que não tem uma vida consagrada. Ele está preocupado com aquele que quer se relacionar, quer ouvir o propósito que Deus tem na vida dele. E os propósitos são grandes, são imensos. E Abraão, com 90 e poucos anos, 80 e poucos anos, ele pecou contra Deus quando quis colocar ali a sua serva, ao pedido da esposa, para que ele fosse pai, porque Isaac estava demorando. E com isso Deus entristeceu com ele. E diz a história que ele ficou praticamente 13 anos sem falar com Deus. E aos 99 anos, Abraão, velhinho, Deus aparece para ele, depois de 13 anos, e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que coisa linda, como Deus se preocupa com cada um de nós, mesmo nós falhamos, mesmo nós erramos. Deus está querendo se manifestar a nós. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quantos homens falhou, errou, e parecia que agora Deus se afastaria dele. De repente Deus se aproxima novamente, mostrando o amor, a verdadeira graça que Ele tem para cada um de nós. Como eu vi esse menino aqui agora que foi recebido, eu vou pegar ele agora aqui como testemunho. Eu sei que ele não vai preocupar com isso, porque a vida, o que importa para ele agora é a vida que ele está levando a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento que o Espírito Santo está dizendo assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Mas como nós podemos ser perfeitos na presença de Deus? É praticamente impossível, vivendo num mundo contaminado, uma mente contaminada que recebe informações negativas a todo momento de Satanás, tentando nos tirar do caminho de Deus. Mas é possível nós andarmos com Deus, é possível nós ouvirmos a voz de Deus. E quando nós se humilhamos e queremos andar com Ele, Ele vai nos ensinando o caminho que nós devemos andar. Como diz o meu pastor presidente, é um caminho escorregadio. Qualquer um pode vacilar, qualquer um pode cair. Mas o importante é nós não largarmos da mão poderosa do Senhor. Deus não chamou nós achando que nós não íamos pecar. Mas o negócio que Deus quer de nós, Marisa, é que nós se arrependemos do nosso pecado. Quando nós reconhecemos que somos pecador, que somos pessoas falhas, e pedimos: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, o Senhor vem e nos renova, nos dá força. Quantos estão aqui sentados nessa nave, nesta noite, que já não caíram, que já ficaram praticamente no chão e agora não tem mais jeito? De repente o Espírito de Deus vem, pega na tua mão e te coloca de pé novamente, dizendo: eu te amo, meu filho, eu tenho um propósito na tua vida. Esse é o Deus do amor que nós não conseguimos entender. Esse amor ágape, esse amor que o ser humano não consegue, porque nós temos uma mente má. Quando alguém faz alguma coisa de mal para nós, nós somos crentes, muitas vezes nós queremos usar até a mão não está convertida. Só que é diferente quando nós andamos com Deus. É diferente quando nós sentimos o amor de Deus sendo derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos que valorizar isso e buscar isso e se encher de Deus a cada dia mais. É possível nós andarmos com Deus num tempo difícil como nós estamos vivendo agora. É possível. É possível. Deus está te chamando hoje
para você viver um novo tempo com Ele, para você esquecer o passado, aquilo que você errou, aquilo que você falhou. Não interessa, o sangue de Jesus, Ele apaga tudo, e Ele te dá uma nova perspectiva de vida, um tempo novo para você viver com Ele a cada dia. Teve homens que deixaram um legado na história. O ponto de Moisés, quando ele estava levando o povo no deserto, Deus estava decepcionado com o povo, porque o povo estava se rebelando contra ele. E houve um tempo que Deus se manifestou a Moisés, conversando com ele, diz: olha, Moisés, eu vou mandar um anjo contigo. Olha a intimidade, olha a intimidade. Ele disse: não, Deus, eu não saio daqui se não tiver a tua presença. Um anjo do nosso lado. Mas não, para Moisés, um anjo não, ele queria Deus, ele queria o próprio Deus andando com ele no deserto. É possível isso, mas é claro que é possível, porque nós temos que ter um coração quebrantado diante de Deus. Quando eu estava aqui sentado aqui olhando para mim mesmo, dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Mas o Espírito Santo dizia assim: você pode não ser ninguém, mas eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho uma obra na tua vida, eu te chamei. Como Deus chamou cada um de nós que estamos aqui, agora depende de nós valorizarmos ou não valorizar a nossa chamada. O copo, como eu sempre digo aqui, o copo está cheio, e o tempo vai passando e ele vai esvaziando, quando nós não oramos, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Mas é o suficiente para você? Não. Eu quero ser um modelo de homem que dobra o joelho e sente a presença de Deus todos os dias, porque todos os dias Ele pode falar conosco, porque era assim lá no Éden. Ele vinha, falava com Adão na virada do dia. E por que não pode acontecer isso nos dias de hoje? É por causa do coração contaminado. Mas Deus está buscando aqui hoje, Ele está querendo te dar uma oportunidade de você ser um novo homem, uma nova mulher, começar um tempo novo com um propósito, querendo se aproximar mais de Deus, para que você entenda o projeto que Ele tem na tua vida, como é lindo, como é maravilhoso. Quando nós olhamos para o texto aqui, nós vemos Salomão, chamado por Deus, filho de Davi. Davi então estava ali à beira da morte, entrega o seu reinado na mão do seu filho, um rapaz que não tinha muita experiência, nunca tinha governado, estava ali debaixo da autoridade do seu pai, mas um moço que tinha um coração desejoso de ver Deus, um jovem que tinha um coração quebrantado, que queria ter uma experiência com Deus. E quando nós queremos isso, Deus se manifesta na nossa vida, como se manifestou na vida de Salomão. Salomão então ele recebe o reinado, e diz a Bíblia que pela primeira vez Deus aparece para Salomão e diz assim para ele: Salomão, pede o que te quer, que eu te dê. Se Deus falasse com você dessa forma hoje, o que você pediria para Deus? Será que você pediria coisas materiais? Quem sabe uma bela de uma casa, uma mansão, uma empresa, uma mega empresa? O que você pediria para Deus? Salomão, ele estava começando, ele era um moço que podia se emocionar com aquele pedido, né? Ele poderia: ó Senhor, eu quero que o Senhor extermine os meus inimigos e que me dê muita riqueza. É Deus que está falando, e ele podia fazer tudo isso. Mas quando nós olhamos para a história, Jacques, nós vemos Salomão: Senhor, eu quero sabedoria. E sabedoria aí?
Quem que lembra? Hã? E conhecimento para governar esse povo, que eu não sei entrar e sair diante dele. É a mesma coisa, vamos supor, chega um pastor aqui que nunca pastoreou, ele vai dirigir essa igreja. Ele vai entrar que todo o time, ele não sabe nem como entra, como sai. Era assim que Salomão estava se sentindo. Quando ele viu aquele povo numeroso, quando ele viu o rei que o pai dele era, famoso, estrategista, um homem intelectual, inteligente, preparado, tinha um relacionamento com Deus. Ele disse: Senhor, me dá sabedoria para eu poder entrar e sair diante desse povo. E diz a Bíblia que Deus se agradou desse pedido de uma tal forma que Deus deu sabedoria, deu para ele inteligência, capacidade e riqueza como não deu para nenhum rei. Agora eu pergunto para você hoje, você que está aqui sentado, que passou esse ano inteiro envolvido com tantas coisas e talvez deixou Deus do lado, querendo resolver os problemas com o seu próprio braço. E é assim que o ser humano é. Ah não, deixa que eu resolva isso aqui. Somos muito práticos, nós estamos na época da tecnologia fácil. Quem quer um almoço, uma janta rápida, um almoço rápido, liga lá para o Márcio, 5 minutos está entregando. Então nós estamos no tempo de manda o WhatsApp. Se demorou 5 minutos, doutor Rafael, já está fora. Nós não estamos preocupados em gastar tempo na presença de Deus em oração, dobrarmos o joelho, queremos ouvir Deus falar conosco. Nós somos pecadores. Quem somos nós? E nós vemos esse Deus ouvindo oração e fazendo coisas tremendas, como Josué, que um dia estava numa peleja tão grande. Ele olhou para o céu e disse: sol, para, lua, te detenha. E diz a Bíblia que quase o dia inteiro, o sol ficou parado no meio. E ele venceu a batalha. Agora, quando você olha para esse universo tremendo, como que a oração de um pequenino pode parar o sol, pode parar a lua? Para vocês verem o quanto que vale o relacionamento com Deus. Se Ele fez isso, por que nós não podemos fazer nos dias de hoje? Por que nós não podemos fazer? Elias estava ali no Monte Carmelo e ele falou para Acabe que ia chover. Só que ele olhou para o céu e não tinha uma nuvem no céu. E ele mandava, dobrava o joelho, botava a cabeça no pó e dizia para o moço: vai lá e vê. O moço vinha, olha, normal, não tem nada. Aí de repente o moço olha e diz assim: olha, tem uma nuvem pequena da tamanho da mão de um homem. Que fé extraordinária é essa? Fazia 3 anos e meio que não chovia em Israel, mas aquele homem tinha uma convicção no seu coração que iria chover. Então ele ora e manda avisar Acabe: olha, está vindo uma abundante chuva, meu Deus. Aí nós olhamos para nós e que modelo de crente que nós somos? Que modelo de crente? Temos vida de oração, temos vida de jejum, de leitura na palavra. Todo ano, quando entra um ano novo, eu quero fazer um propósito de melhorar. Eu quero ver Deus realizar coisas lindas na minha vida. E Ele pode fazer isso. Quanto mais eu vou entrando na presença dEle, Ele vai se manifestando na minha vida. Quantas curas, quantos milagres eu já vi através do meu ministério. Mas eu quero ver muito mais, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. E nós olhamos aqui para essa história. Nós vemos aqui no versículo 11 que diz, ó: Salomão acabou a casa do Senhor
e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ele efetuou. Quando Deus, Jackson, se agrada de nós, nós podemos fazer coisas fenomenais. Eu tenho pedido, sabe qual que é o meu pedido? Que eu tenho pedido para Deus: Senhor, me ajuda a ajudar a pessoa. Me ajuda a ajudar a pessoa, pegar as pessoas que estão na sarjeta, as pessoas que a sociedade não acredita mais, que eu tenho uma palavra de sabedoria para ajudar essas pessoas a sair dessa situação. E eu quero mais, e eu sei que Deus tem mais para mim, porque o que vale na nossa vida é o relacionamento. Qual é o relacionamento que você está tendo com Deus nesses últimos dias? Nós podemos ser como Salomão? Claro que podemos ser. Salomão tinha um coração desejoso, Lídia, de se relacionar, de falar com Deus. E Deus se manifestou, apareceu para ele. Aqui no versículo 12 diz assim, ó: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Que privilégio tremendo! Você já pensou você dobrando o seu joelho lá no teu cantinho reservado na tua casa, e Deus falar assim para você, ó: eu ouvi a tua oração. Eu tenho um lugar lá em casa reservado que já não é mais segredo, que é um lugar que eu passo horas e horas e horas a fio falando com Deus. Tem um grupo de 250 pessoas que eu oro de manhã, de tarde e à noite, e eu quero ver testemunho, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que faz milagre, e eu tenho acreditado nisso. E eu pergunto hoje: qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da intimidade que você tem com o Senhor? Maravilhoso. Sabe qual que é o segredo de tudo isso? É nós olharmos para nós e ver que nós não somos nada, mas tem um Deus que está velando por nós, que está cuidando de nós. E eu achei interessante aqui esse texto, que Deus estava dando modelo aqui para Salomão. Primeiro ele aparece para ele, ele aceita os propósitos que Salomão faz de construir a casa do rei, a casa do Senhor. E depois ele aparece para ele e fala assim: eu escolhi esse lugar para a casa de sacrifício. Só que Deus dá um modelo aqui, e eu entendi pelo Espírito, que é uma revelação de Deus, que quando Deus fala assim, ó, e se eu cerrar o céu e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Isso aqui, sabe por que ele está falando? Se o povo pecar. Ele está dizendo, ó, se vocês pecarem, eu vou fazer isso. Eu vou cerrar o céu, eu vou enviar o gafanhoto, né, que consuma a terra. Só que quando nós olhamos para o versículo 14, nós vemos aqui o segredo de Deus. Porque Deus está falando: se você pecar, eu vou enviar o gafanhoto, eu vou enviar a peste. Presta atenção, igreja, eu vou enviar a peste. Mas aqui no versículo 14, ele está dando um modelo, um segredo. Olha aqui no versículo 14, diz assim, ó: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha aí, você perdeu de dar glória a Deus. Ele está dizendo aqui para o povo, ó, se vocês pecar, eu vou enviar peste, eu vou enviar praga, mas se vocês se converter, se vocês se humilhar, então eu vou ouvir a oração de vocês. Aleluia.
Deus está falando aqui através dessa palavra. Quem sabe você pecou e acha que para você não tem jeito. O segredo é você se humilhar. O segredo é você se render diante de Deus, porque para Deus não existe causa impossível. Você que está aqui nesta noite, o Espírito Santo, eu vou até tirar as palavras. Olha aqui, você que está aqui nessa noite, o Espírito Santo está falando aqui, olha, que já sentiu a presença de Deus. E é tão gostoso, é tão maravilhoso quando você sente a presença dEle. Você chora, mas é um choro de alegria. É uma paz que você tem no coração, que o mundo não pode dar. Todas as coisas, as bênçãos desse mundo não podem trazer a satisfação no seu coração quando você sente a presença de Deus. Mas daí aconteceram coisas. Tropeço, escorregou, caiu. Aí pronto. Aí já vem a acusação. Pronto, agora acabou. Não tem mais jeito. Não. Tem jeito sim, é claro que tem jeito. O segredo está na tua humilhação. É você se render diante do Criador, como Davi se rendeu. Senhor, eu pequei contra ti. Oh Deus, eu pequei como o filho pródigo. Eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu já não sou digno de chamar de teu filho. Mas no momento que você se arrepende, Ele vem e troca as suas vestes, dá anel novo, dá sandália nova. Ele faz tudo novo na tua vida. Se você está entendendo isso, levante a tua mão e adore o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo me trouxe um texto aqui agora, tremendo, e eu vou ler aqui para a glória do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Que coisa linda. Estou falando aqui de relacionamento. Cornélio, centurião Cornélio. Olha o que está escrito aqui, meu Deus do céu, que coisa mais linda e maravilhosa. Capítulo 10, versículo 1 diz assim, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso, temente a Deus, toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que dirigiu-se para ele, e dizia, Cornélio, aleluia, Daniel, Paulinho, aleluia, é Deus falando com esse homem, Cornélio. Agora tem um segredo. Vocês viram aqui o perfil desse cidadão, né? Diz a Bíblia que vamos ler de novo, Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. É tão difícil ser temente a Deus com a casa inteira, porque sempre tem os rebeldes, né? Mas esse homem era privilegiado porque tinha uma conduta, né? Ele era espelho na sua casa. Como eu preguei aqui na reunião que nós tivemos dos obreiros, você é espelho na tua casa. A tua esposa pode olhar para você como um pastor. Os teus filhos podem olhar para você como um obreiro. Esse homem aqui dava testemunho, não só no meio da família, mas ali também naquele lugar. E o tremendo de tudo isso, Milena, é aqui no versículo 3, né? E este, a quase a hora 9, viu claramente numa visão um anjo que desceu e que dirigiu-se a ele, dizendo, Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, quem é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido perante a memória de Deus. É o segredo. Agora eu pergunto para você, como está a tua vida como um crente? Será que você está dando testemunho no seu bairro?
no teu trabalho? Será que as pessoas olham para você e veem você como crente? Eu fiquei feliz por uma situação que aconteceu. Paulinho foi levar o filho, aí, acho que a família, para a academia. Não sei se foi o médico que receitou ou ele que resolveu fazer. Engraçado que ele chegou na academia e o povo percebeu que ele era crente. E lá na academia ele trouxe um, aí trouxe outro. Agora eu pergunto para você: será que quando você vai na academia ou você vai nos lugares para ir, você se comporta como as pessoas do mundo, ou você se comporta como um homem de Deus? Porque o Cornélio aqui, ó, ele não era crente, ele era um religioso, mas as orações, Fabiano, deste homem estavam incomodando o trono. As esmolas dele estavam chegando à memória de Deus. Como você tem olhado quando você vê um mendigo caído na rua, ou alguém da tua família que é um bêbado? Você fala: poxa, mas essa pessoa só incomoda. Por que Deus não recolhe logo isso? Deus está te dando a oportunidade de você praticar a misericórdia. Assim como Deus praticou a misericórdia quando você estava caído, quando você estava na sarjeta, desprezado por todo mundo. O amor de Deus veio, te envolveu e fez de você um novo homem. Então você tem que ir e fazer isso. Pratique isso que Deus praticou na tua vida. Isso é o momento que nós chamamos a atenção de Deus. É dessa forma, não viver uma vidinha qualquer. Porque Salomão chamou a atenção de Deus, porque apesar dele ser um homem rico, ser o filho de um rei, mas ele tinha um coração humilde. Ele tinha um coração quebrantado, e ele desejava ardentemente falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Agora eu pergunto para você: tem pessoa que nem quer esse negócio de crente, bicho, meu Deus, estou fora. Você tem um privilégio de poder falar diretamente com o Criador, e através das tuas atitudes com Deus, o seu nome é escrito no livro da vida. Quando você se reconhece que você é um pecador, Deus não chama nós para nós ficarmos aí perdidos nessa vida. Deus chama nós para nós escrevermos uma história, para nós deixarmos um legado nessa vida. Que coisa tremenda quando nós olhamos para a história de Salomão. Salomão poderia ser um riquinho, daqueles filhinhos de papai, filhinho de reizinho, né? Tem gente que não é nem filhinho de reizinho, mas já se acha reizinho já, né? Não tem nada, mas já acha que é o bambambam da babamboca. Mas não, esse homem tinha um desejo de ouvir a voz de Deus. E quando nós temos esse desejo, Deus se manifesta na nossa vida. Eu tenho uma visão tão tremenda que eu tive com Deus, eu já contei aqui, mas parece que as pessoas não conseguem assimilar isso, porque a visão é minha. A situação aconteceu comigo, parece que é uma fantasia quando você conta isso para as pessoas, mas eu vi anjos de Deus aos olhos nus, porque o meu coração tinha desejo de falar com Deus. Eu era um lixo arrancado lá do lamaçal do pecado, mas agora eu comecei a entender o que eram os projetos de Deus na minha vida, e eu comecei a me entregar, eu comecei a renunciar ao mundo por causa de Jesus. Agora eu pergunto para você nessa noite: o que você está renunciando para se aproximar de Deus? Muitas vezes, poxa Deus, mas tem que largar isso? Tem que largar aquilo lá? Ah, Senhor, mas não dá para ser assim. Olha o jeitinho assim, não tem jeito. A Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que é? É você se negar você mesmo. É você renunciar aos teus prazeres, para sentir o prazer da glória de Deus na tua vida. É você deixar as coisas desse mundo para você andar com Deus.
E Deus muitas vezes pega aqueles que estão lá, jogados no lixo, e coloca nele o Espírito Santo. Enquanto você está dentro da igreja, muitas vezes você não quer, o Espírito Santo bate a porta do teu coração, você fecha, eu não vou abrir, porque eu não quero, a minha vida assim, a minha vida está boa assim, eu não quero mudança. Jesus quer te levar para o céu, meu irmão. Jesus tem coisas grandes para realizar, e quer abrir os seus olhos espirituais, para que você veja a glória de Deus. Quando Salomão foi oferecer sacrifício ao Senhor, ele matou acho que 1000 bois e tantas ovelhas, então, para oferecer o sacrifício a Deus. Diz a Bíblia, Joel, que a glória de Deus, ela foi tão tremenda naquele lugar, que os sacerdotes, as pessoas não conseguiam ficar em pé, porque eles estavam embriagados pela glória de Deus. E isso você pode sentir hoje, se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar dentro de você. E Ele quer fazer morada, Ele quer fazer dentro de você um novo tempo para você, homem. No tempo antigo havia o templo que se adorava a Deus, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar dentro de você, mas você não deixa. O pecado está te contaminando, mas você gosta do pecado. O Espírito Santo está querendo te chamar nessa noite para a presença dEle, para você começar a renunciar a essas coisas. O Fabiano falou algo aqui na reunião que eu achei interessante. Ele disse que o mal desse século é o celular. Ninguém tem tempo para mais nada. Ninguém tem tempo. O celular é 24 horas. É informação, é Bolsonaro, é Lula, não sei o que, é não sei o que. Você fica com a sua cabeça contaminada. Como é que você vai sentir a presença de Deus? Nós temos que esvaziar de nós mesmos, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Tem gente, Jackson, que está tão contaminado, que está tão cheio das coisas desse mundo, que quando você começa a falar com ele, ele quer brigar com você. Quer brigar. Como que vai haver espaço no seu coração para o Espírito Santo? Como que vai haver espaço? Se você não abre o seu coração, você está contaminado. Mas Deus hoje, Ele quer queimar esses pecados, Ele quer esvaziar a sua mente, Ele quer deletar na sua mente todas essas coisas que estão tirando o lugar de Deus. Ele quer manifestar a glória, mas você tem que se arrepender, você tem que se humilhar diante de Deus, porque hoje Ele tem um projeto para ser realizado na tua vida, mas depende de você. É tão tremendo. Quando nós falamos em oração, a igreja tem 100 e poucos membros. Quando nós falamos, amanhã vai ter oração, amanhã vai ter evangelismo, parece que soube todo mundo arrebatado. Sumiu todo mundo. Mas cadê os irmãos da igreja? Aí depois vem aqui na frente: eu quero trabalhar para o meu Senhor, vivendo. Você sabe nem que está cantando. Senhor, quebra o meu orgulho. Aí o Senhor vem lá e começa a moer o vasinho. Oh, Senhor, tem misericórdia. Não sabe nem que está cantando. Hoje é o dia de você começar a analisar que Salomão era um homem rico, mas ele tinha o desejo de se relacionar, de conhecer Deus, e Deus se manifestou na vida de Salomão, fez dele um dos homens mais ricos, mais sábios, escreveu provérbio, tantas coisas lindas que nós temos. Agora eu pergunto para você nessa noite: como que está a sua vida espiritual? Passou-se o ano de 2022. Qual o legado que você está deixando para a tua família de um homem de Deus, de mulher de Deus? Aquele homem que não tem tempo
chega em casa correndo, arranca o sapato na porta, joga para lá, já alguém está com o controle na mão, o celular na outra e estou chegando. Ligou a televisão, o filho quer falar, não fala comigo hoje. Mas pai, eu só queria falar da minha nota. Depois nós conversamos, agora eu vou ver o jornal. Agora eu vou ver lá se o homem lá do STF lá. Meu Deus, é a tua família, é o projeto de Deus. Você é o pastor da sua família, você é o pastor da sua casa. Ou você é um homem de Deus ou você não é. Se você não é, está no tempo de você se arrepender, começar uma vida nova. Uma vida de compromisso, porque se você não tem compromisso com Deus, Ele não tem compromisso com você também. Porque aconteceu essas maravilhas na vida de Salomão? Porque ele aprendeu a se humilhar. Ele aprendeu a cair aos pés do Senhor. E Deus se manifesta na vida deste homem de uma maneira gloriosa. Agora você pensa um pouquinho. Como que está a sua vida diante de Deus? Será que você é crente mesmo? Ou você está fazendo de conta? Põe o ternão, a gravata, chega na igreja, bibrona aqui assim. Passou a semana inteira, nem leu a Bíblia, nem abriu. Não sabe nem um versículo bíblico. Não ora. Aí chega aqui. Se me der a oportunidade hoje, está na hora de você cair com a tua cara no pó. Se humilhar diante de Deus. Porque nós somos pó. Nós somos pó. Mas a Bíblia diz que do pó Ele levanta o pequeno, e do monturo Ele ergue o necessitado e faz assentar a mesa dos príncipes. Você é um projeto de Deus na terra. Está na hora de cair a ficha, meu irmão. Chega na igreja, eu vou falar. Meu Deus, esse culto está demorando, Santa Ceia. Que hora que eu não vou sair daqui hoje? Não consegue dar um glória a Deus. Não consegue, sabe, se quebrantar diante de Deus. O coração está endurecido, porque tanta sujeira que tem aqui. É o momento de nós fazermos uma reflexão. Quando nós olhamos para esse texto e nós vemos aqui esse moço, Salomão, se humilhando diante de Deus, e Deus prosperando o seu caminho, porque tudo que ele tentou fazer na casa de Deus, o Senhor prosperou ele. E Deus deu um modelo para ele. Olha, Salomão, você vai ser rei desse povo aqui, mas se um dia eles pecar, eu vou mandar peste, eu vou mandar praga, eu vou mandar problema. Mas só que tem um segredo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar, tudo que você falar para Deus, Ele vai ouvir, Ele vai renovar tuas forças, Ele vai te dar ânimo para você andar no meio desta guerra. É um segredo. É um segredo. Quantos anos você está na igreja? 10 anos? 15 anos? 5 anos? Qual é a experiência? Eu estava falando aqui para Marisa. Não, acho que eu até falei na reunião de obreiro. Falei, olha, sabe qual que é o perigo desses obreiros aqui que estão aqui, que não tiveram uma experiência com Deus, desviar? Não volta nunca mais para a igreja. Não volta mais, por quê? Não teve nenhuma experiência com Deus, não orou, não buscou, aí se desvia, sai fora dos caminhos de Deus, aí não volta nunca mais, porque eu vou voltar para a igreja para quê? Eu fiquei lá tantos anos, 20 anos, não tive experiência com Deus. Para que vai voltar para Deus? Vai perder a salvação e vai queimar no inferno. Dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus todos os dias, mas o coração fechado, o ouvido fechado para ouvir Deus.
nós ouvimos Deus? Quando nós entramos num culto como esse, nós temos que oferecer, doutor Rafael, o nosso culto racional ao Senhor. Tem gente que fala assim, hoje eu vou, como é que é a palavra que ele sempre fala? Eu vou assistir o culto. Assistir o culto. Assiste televisão, meu amigo. Culto, você oferece o seu culto para Deus, como Salomão ofereceu o culto dele para Deus. Ofereça o seu nesta noite. Sabe qual que é o segredo de um grande avivamento, como aconteceu lá no templo de Salomão? Chegar 10 crentes aqui, não precisa. Sabe quando Abraão falou, se tiver 10, eu não vou destruir. Se chegar 10 crentes aqui, evangelista Marcos, querendo uma mudança, abrindo o seu coração e dando glória a Deus, isso aqui vira um Pentecoste. A glória de Deus vem sobre esse lugar, porque a Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado, um coração contrito. Mas o que acontece, eu estou encerrando. O que acontece ultimamente na igreja? Tem gente que chega e nem dobra o joelho. Chega aqui na igreja, já vai cantar, já vai ter oportunidade e tal. As igrejas de antigamente, Joel, para começar o culto, eu lembro quando você dirigia aquele ponto de culto lá. No mínimo era 1 hora, meia hora de oração. Não tem como Deus não manifestar. Eu, como pastor, estou trazendo uma palavra pastoral nessa noite. Vem com a vida toda desconcertada, semana inteira, vendo televisão, vendo notícia ruim, não faz nada, não dobra o joelho, não ora. Você vai oferecer o que para Deus, meu irmão? O que você vai oferecer para Deus? Não tem nada, você está um saco vazio. Deus quer te encher. Deus quer te encher da glória, mas você tem que esvaziar desse lixo que está contaminando o teu coração, que está contaminando a tua mente. O Espírito de Deus está batendo na porta do teu coração para entrar, mas você não deixa. Como é duro pregar uma mensagem assim, né? Quando eu era novo convertido, e o pastor chegava o chicote, o pastor da igreja que eu era, eu falava, fala mesmo, Deus. Eu não escuto ninguém falar mesmo. Mas, pastor, essa palavra está muito dura, eu não escuto um glória a Deus aqui na igreja essa noite. Será que é Deus mesmo que está exortando? Ou é o pastor Valdir que está falando da carne? Eu não trago mensagem encomendada. Eu busco aquilo que Deus quer para a igreja que eu sou pastor. Prego com muito temor aqui neste lugar. Vocês nem sabem, muitas vezes eu subo aqui o meu coração, vocês nem imaginam como está. Agora quando a igreja está despercebida, braço cruzado, parece que não está nem aí, o Espírito Santo está batendo no teu coração. Deixa eu entrar, quero fazer morada. Ontem quando o Samuel estava pregando aqui, e eu ia fazer o apelo, aí depois ele fez um apelo tão lindo que eu falei, vamos deixar encerrar isso aí. Eu comecei a pensar na vida de Zaqueu. Quando a gente vê Zaqueu, né, com aquele desejo de ver Jesus, você fala, poxa, o cara é um cara rico, um cara abastado, né? Tinha problema, a Bíblia não fala que tinha problema nenhum familiar, ganhava muito dinheiro, mas só Deus sabe, Márcio, a aflição que aquele moço chegou diante de Jesus. Seu coração estava despedaçado. Como tem muitas pessoas que aqui estão nesta noite, que está com o coração aflito, que está com a tua alma abatida,
E o Espírito Santo batendo na porta do seu coração, dizendo: eu quero entrar, eu quero fazer morada dentro de você. Deixa eu entrar, meu filho. Vamos colocar em pé. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Eu estou sentindo Deus falando com a igreja nesta noite. Abre o teu coração. O Joel pregou uma mensagem tremenda aqui, domingo. Falando de compromisso. Falando de relacionamento. O casal que tem um relacionamento, o esposo com a esposa, é a coisa mais linda. O esposo respeitando a esposa, reverenciando a esposa, e a esposa fazendo a mesma coisa. É o mesmo relacionamento que nós temos que ter com Deus, Joel. É o mesmo relacionamento que nós temos que ter com o Espírito Santo. Mas que é Espírito Santo? Eu não sei o que é Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que quer fazer morada dentro de você. Quer tirar essa tristeza do teu coração, essa angústia que está dentro de você. E te encher da paz que excede todo entendimento. Se relacione com Deus. Seja um crente de verdade. Entrega o seu caminho ao Senhor. Não fica aí cocheando em dois pensamentos, não. Hoje é a ceia do Senhor. Quem sabe muitas pessoas travou batalhas para estar aqui nesta noite. E para ouvir uma mensagem de exortação como essa. Eu vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. As igrejas por aí não se prega isso, não. É até proibido de pregar. O pastor é muito durão. Não. Jesus ama você. Ele quer uma mudança de vida para você. Ele quer tirar você dessa mesmice que você está vivendo, essa vidinha. Para colocar você em lugares altos. A igreja está entendendo isso. Então vamos começar a dar lugar ao Espírito Santo. Enquanto o grupo vai estar adorando, o Marcos vai fazer a leitura oficial aqui. E eu quero fazer uma oração. Você vai pedir para que o Espírito Santo entre dentro de você. Aquilo que você sentia no começo, que era tão lindo, que era tão maravilhoso, e que você já não sente mais, que agora você se tornou praticamente um crente carnal. A igreja está cheia de crentes carnais, que já não sente mais a presença do Espírito Santo. Lembra de Ezequiel quando entrou naquele rio? Diz que quando ele entrava, a água dava pelo tornozelo. E depois a água batia no joelho. Depois a água batia na cintura. E houve um momento que ele navegou em águas profundas. É isso que o Espírito Santo tem para você aqui nesta noite. Será que você está valorizando isso? Ou a carnalidade está tomando tanta conta de você que você não consegue nem abrir a boca para glorificar o nome do Senhor? Você não deseja nem no teu coração que Ele venha e entre dentro de você nesta noite. Você é um crente assembleano. Assembleano tem fama de ser uma igreja pentecostal, uma igreja viva, uma igreja que adora em espírito e em verdade. Qual é o seu sacrifício que você tem para oferecer para Deus nessa noite? Coração quebrantado, coração contrito. Você quer uma vida nova? Ou você quer continuar vivendo essa mesmice? Essa mesma vidinha de anos e anos? Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Hoje Deus quer derramar águas aos sedentos.
Hoje Deus quer derramar águas ao sedento. Se você está entendendo isso, levante a sua mão e comece a adorar o nome do Senhor, porque rios de água viva fluirão dentro de você. Ei, Lamaia, lembra quando você era amigo do Espírito Santo? Lembra? Que você falava com ele, sentia a presença dele, glorificava ele, chorava na presença dele, e hoje você não consegue derramar mais uma lágrima. Ele está com os braços abertos, querendo conversar com você, assim como ele falou com Salomão. Salomão, pede o que te quer que eu te dê. Se Deus está falando para você nessa noite isso, para você pedir o que você quer, será que você vai pedir uma casa, uma mansão? Ou será que você vai pedir os frutos do Espírito? Ou será que você vai pedir dons espirituais, que é para ajudar pessoas, que tem tantas pessoas caídas por aí? E você é alguém que tem a palavra de Deus. Será que você pode dar testemunho como Cornélio? Varão prudente, homem de Deus, que as orações subiam diante de Deus, que as esmolas subiam à memória de Deus. Ou será que você está orando aqueles 5 minutos na hora do almoço? Esse dia eu perguntei para o irmão, daí você está orando? Aí ele diz assim, ó, eu oro na hora do almoço, eu abençoo a comida, a janta. Mas você é crente, filho. Chegou o momento de nós consagrarmos a nossa vida. Chegou o momento de nós consagrarmos mais ao Senhor. Porque o Espírito Santo, Paulinho, ele quer entrar dentro de você. Ele quer te dar experiência de que existe um Deus no céu, que se Ele se manifestar em glórias aqui, isso aqui vira em colapso, explode tudo. Mas é um mistério tão tremendo, que Ele pode entrar dentro do meu coração e dentro do teu. Você precisa desejar isso ardentemente esta noite. A Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto. E eu estou vendo tantos rostos tristes aqui nesta noite. É a falta do Espírito Santo que está batendo a porta do teu coração, querendo entrar. Oramanchubi calabassuriande comanabachai. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai eterno, aqui está o teu povo. O Senhor mandou eu pregar esta palavra, e eu preguei do jeitinho que o Senhor mandou, Senhor. Uma palavra de exortação na ceia do Senhor. Eu sei que tem tantas pessoas aqui, Pai, que faz tempo que não sente mais a tua presença, mas a tua graça maravilhosa, ela é tremenda, Senhor. O Senhor pode dar experiência para que essas vidas, Pai, saia daqui totalmente diferente, Senhor. Assim como no tempo de Salomão, a glória do Senhor entrou sobre aquela casa e as pessoas não conseguiam ficar em pé. Entra dentro deste corpo nessa noite, dentro desse coração, minha vida, e faça morada, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor conhece a aflição de cada alma que aqui está. O Senhor conhece, Pai, o coração. Eu, como pastor desta igreja, eu intercedo, Senhor, por esta igreja, e peço que o Senhor venha dar experiência, Pai. Quebra este jugo maligno, desfaça todas essas correntes, Pai, essas batalhas espirituais, e opera dentro desse coração, meu Pai. Faça assim como o Senhor fez com Davi. Dá a ele um coração novo, Senhor, um coração quebrantado, um coração contrito, Jesus, para que esse lugar vire uma Pentecoste, e que a glória do Senhor desça sobre este lugar, sobre essa ceia, trazendo cura, libertação, milagre, no nome de Jesus Cristo, meu Deus.
Eu sinto que o Espírito Santo quer curar pessoas aqui nesta noite. Pessoas que entraram aqui enfermas. A glória do Senhor está entrando dentro dessa casa nesta noite. E o Deus que eu conheço, Ele está transformando esse lugar numa atmosfera espiritual. Então receba o renovo. Receba agora. Abre a tua boca e começa a adorar. Abre a tua boca e começa a adorar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, porque Ele está olhando para você nesta noite. Se você é templo dEle e há uma habitação dentro de você, então agora é o momento de você adorar a Deus. O Espírito de Deus está aqui, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Eu sinto o Espírito Santo aqui nos envolvendo nesta noite. Oh, Jesus, é o teu povo, Jesus. É o teu povo, Jesus. Enche, 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 enche esse lugar da tua glória. Rabachou, emana, e que lava subiande como a chabanai. Só um pedacinho do hino, Ana. Só um pedacinho desse hino, para depois o Marcos fazer a leitura. Senhor, venha. É um momento de adoração. É um momento de adoração. Não se preocupe com o horário. Se preocupe com a sua vida espiritual. Se preocupe com o templo de Deus, que é você, que é eu. Levante a tua mão e comece a adorar o nome do Senhor. Comece a adorar, comece a adorar. E haverá milagre na tua casa, haverá milagre na tua família. O Senhor quer encher o vaso. O Senhor quer encher o vaso. O vaso está vazio, mas vai ser cheio. Vai ser cheio, vai ser cheio. Vai ser cheio da glória de Deus. É momento de adoração. É momento de adoração. Adore, 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 adore ao Senhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Levante a sua mão e adore, 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 adore. Chama na baga, chama na barra. Venha curar. Jesus vai curar. Jesus vai curar as feridas.